texto, capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, Introdução. Se não te sentisses culpado, não poderias atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. Mas é aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra escapará da punição. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria, de escapar à penalidade da negação. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela, pois é a culpa que obscurece o Pai para ti e é a culpa que te tem levado à insanidade. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que aparecem governá-lo são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros, e seus poderes parecem declinar se os seus esforços são feridos. Elas parecem amar, no entanto abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro e são depositados na terra e já não são mais. Nenhuma delas tem um outro pensamento a não ser de que Deus é cruel. Se esse fosse o mundo real, Deus seria cruel, pois pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso como preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. O amor não mata para salvar. Se o fizesse, o ataque seria a salvação, e essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Só o mundo da culpa poderia exigir isso, pois só os culpados poderiam conceber isso. O pecado de Adão não poderia ter afetado a ninguém se ele não tivesse acreditado que foi o Pai que o expulsou do paraíso, pois nessa crença o conhecimento do Pai foi perdido, já que somente aqueles que não o compreendem poderiam acreditar nela. Esse mundo é um retrato de crucificação do Filho de Deus, e até que reconheças que o Filho de Deus não pode ser crucificado, esse é o mundo que verás. No entanto, não reconhecerás isso enquanto não aceitares o fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor, porque só tem amor dado amor. Não pode ser condenado porque nunca condenou. A expiação é a lição final de que ele precisa aprender, pois ela lhe ensina que não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade da salvação. Fim da leitura de hoje. Livro de exercícios, lição 99. A salvação é minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito visto que entre o que é e o que nunca poderia ser. Agora, a verdade e as ilusões são apenas iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo que precisa ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem?
A mente que vê ilusões pensa que são reais, elas têm existência no sentido de que são pensamentos, e no entanto não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para serem unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque, sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixou de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor e isso não é sua vontade. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função de que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora esse plano foi confiado a ti junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independente da sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é sua vontade. Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo mundo da dor não é a tua vontade, não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo aquilo que é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos, a sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para não uni-los ao resto. É a tua vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensas nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje, com esta instrução no caminho da verdade. A salvação é minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser com um amor que não tem nenhum oposto em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tem outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação não são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que as palavras poderosas contêm. A salvação é minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só.
Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo o medo seja gentilmente posto de lado para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Fim da leitura do texto de hoje, do exercício de hoje.